Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir no Salmo 122. Salmo 122. Essa mensagem que eu vou estar lendo é do pastor Alexandrino Moura. Foi pregada pregada ou escrita, né? Não sei. Dia 28 de outubro de 2016. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. E lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Amém. Quando a gente lê o Salmo 122, a gente percebe esse Salmo de Davi, né? E a gente percebe a alegria que Davi escreve esse Salmo, né? Toda hora com exclamações, né? Toda hora você percebe que o que ele fala, ele está falando com alegria. E por que essa alegria de Davi, a gente pode pensar? Ele diz, alegrei-me quando me disseram. Então ele já começa o Salmo afirmando essa alegria no coração dele. Mas essa alegria que a gente vê aqui em Davi tem um motivo que é exatamente o que ele fala a seguir, né? Que ele diz, vamos à casa do Senhor. Então ele se alegrou quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor. Né? E existe um motivo pelo qual o Davi se alegrou porque ia na casa do Senhor. Né? Ele não se alegrou apenas porque era um lugar que ele ia ver os amigos dele, ou porque era uma viagem que ele ia fazer. Né? A gente gosta de viajar, gosta de conhecer lugares diferentes, ou de rever lugares que a gente já conhece. Mas Davi, ele se alegrou e tem um motivo maior para ele ter se alegrado. Então, o que tem na casa do Senhor que causa essa alegria em Davi? Né? Nós somos como Davi, a gente se alegra quando a gente sabe que a gente vai na casa do Senhor. Como é que está o nosso coração quando a gente pensa que a gente vem para a casa de Deus, vem para a casa do Senhor? Como que fica a nossa mente, como fica o nosso coração quando a gente pensa que a gente vai encontrar nossos irmãos aqui, que a gente vai subir, para alguns de nós é subir literalmente, né? E vir aqui na casa de Deus, na casa do Senhor. O que é que a gente pensa? O que é que o nosso coração... o que é que tem dentro de nós? Né? O que a gente sente quando a gente sabe que está chegando o domingo, que está chegando um dia da gente vir para a casa do Senhor, né? O que é que a gente pensa, o que é que a gente sente? E qual a importância na nossa vida disso, desse momento, de hoje, né? Da gente vir aqui de manhã, vir à noite. O que é que o nosso coração, como é que ele fica durante o culto? Como é que ele fica durante... Como que a gente lidar com isso, né? E cada pergunta dessas, a gente pode ver sendo respondida aqui no Salmo 122. Né? O culto é uma santa convocação solene do Deus de aliança. É nesse momento que o Deus de aliança quer se encontrar com seu povo de uma forma especial. Então, Davi não ficava feliz e alegre simplesmente porque ele ia para o templo. Ele ficava feliz porque ele sabia que quando ele chegasse lá, Deus ia estar esperando por ele lá, ele ia encontrar com o Senhor lá. Não era simplesmente uma viagem religiosa ou uma viagem em si. Ou ele não estava ansioso simplesmente para cumprir os rituais que eles cumpriam lá. Não era só por causa disso que ele estava ansioso e feliz. Ele sabia que quando ele ia para lá, ele ia encontrar o Senhor. Né? Ele não ia simplesmente porque, colocando no nosso contexto, vai ter um batismo
domingo. E eu acho muito bonito o batismo. E ele não se alegrava somente por isso, mas ele se alegrava porque ele sabia que quando ele chegasse lá, Deus ia estar lá e ele ia encontrar com Deus. Davi sabe que vai encontrar com Deus no templo. Então, por isso ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse era o motivo da alegria de Davi, quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor. Se você pegar a história da criação, vamos abrir em Gênesis 3. Você vê que Adão ele tinha esse encontro com Deus ali, todos os dias. Né? Ele não tinha restrição nenhuma para se encontrar com Deus, para falar com Deus, para estar diante de Deus. Mas em Gênesis 3 a gente vê, vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como um deles sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, aqui a gente vê a queda do homem, onde acontece ali uma separação entre Deus e a criação dele. Ele tinha aquela comunhão com Deus, sem restrições, mas nesse momento, ele tem essa separação. Porque ele desprezou a comunhão maravilhosa que ele tinha com Deus e quis seguir os seus próprios pensamentos. E Deus assim não permitiu que o homem estivesse mais em sua presença. O homem não ficou satisfeito com aquilo que recebera do Senhor Deus. Em vez disso, ele preferiu dar ouvido às palavras de Satanás, às palavras da serpente. O homem tentou arrancar a coroa da cabeça de Deus para ele mesmo e ser um Deus. Mas o resultado não foi como ele esperou. O que ele fez foi causar a ira de Deus naquele momento. Então, ele tinha tudo nas mãos dele. Né? Ele tinha tudo, tinha aquela comunhão com Deus diária, mas ele escolheu comer o fruto que era proibido e foi separado de Deus. Né? Foi separado da graça de Deus. E a gente entende que havia então ali entre ele e nós herdamos isso dele, uma separação entre Deus, né? E nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, a gente foi separado de Deus. Né? Fomos expulsos do jardim, do Éden e da presença de Deus. Então ali eles provaram um pouco, ali Adão provou um pouco do que é o inferno. Né? Separado da graça de Deus, separado de Deus ali. E quão terrível é isso, a gente se vê numa situação que a gente está separado de Deus. Mas quando a gente ouve o que Davi ouviu aqui, vamos à casa do Senhor, a gente tem que se alegrar, da mesma forma que Davi se alegrou, porque isso quer dizer que a gente vem encontrar com Deus aqui, não só com nossos irmãos, não só participar de um momento, de uma liturgia, não só cantar músicas, não só orar, mas sim encontrar e nos relacionar com Deus. Quando recebemos esse convite do Salmo 122, podemos voltar para lá, vamos. Quando a gente recebe esse convite do Salmo 122, esse convite que Davi recebeu, quando a gente ouve essas palavras todos os domingos, vamos à casa do Senhor, nós devemos nos alegrar, porque aqui nós, pela graça de Deus, a gente vem encontrar com Deus. Né? A gente vem provar um pouco do que é a graça de Deus, do que é estar com Ele, do que vai ser eternamente, que é estar com Ele. Né? O Salmo 122, quando ele fala da casa do Senhor, ele nos lembra do êxodo do povo de Israel, quando Deus os conduzia durante o dia com uma coluna de nuvem, e à noite essa coluna de nuvem ficava envolvida em fogo.
Assim, Israel sempre podia ver a presença de Deus acima deles, mas não no meio do povo. Havia uma distância entre Deus e o povo por causa do pecado. Por isso, quando Deus fez a aliança com Israel no Monte Sinai, prometendo ser o Deus de Israel, ele também prometera que habitaria no meio do povo, que viveria entre o povo de Israel. Então, quando nós vamos para o culto, nós vemos um cumprimento disso aqui também, né? Quando Deus promete ali ao povo de Israel que vai viver no meio deles, que não simplesmente ia conduzir eles, ou que ia andar do lado deles, ou à frente, ou atrás, ou numa nuvem. Não, ele prometeu que ele ia estar no meio deles. E quando nós vemos, quando Davi ia para o templo, Davi se alegrava porque ele sabia dessa promessa, né? Ele lembrava dessa promessa, e nós também. Quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente vem para o templo, a gente tem que vir com o pensamento de que a promessa que Deus fez ao povo de Israel se cumpre aqui também, porque ele está no meio da gente, né? Ele não está apenas distante ou longe, ele está aqui no meio. É uma convocação dele mesmo. A gente está aqui, na casa do Senhor. Nesse momento, vemos a graça de Deus na vida do povo de Israel. Ele sabe que o povo está cheio de pecado, que ofende a sua santa majestade. Ele sabe também que o povo não tem como, por si só, entrar em sua presença. Por isso ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo para ele habitar entre o povo. Deus está tomando providência para que ele possa habitar no meio do seu povo, cumprindo a promessa que ele fez. E tudo deve ser feito conforme a sua vontade, e não como Moisés achar melhor. Então, Deus mesmo providencia a forma da gente estar aqui e adorar ele e cultuar ele, né? Se a gente pegar a forma como Deus mandou construir o templo na época, tem toda uma medida, todo um esquema que ele queria que fosse feito, né? Todo um esquema, né? O Senhor ordenou a maneira dos sacerdotes se vestirem, como seriam os sacrifícios, como seria cada detalhe do tabernáculo, quantas salas teria o tabernáculo. O tabernáculo teria um pátio onde o povo deveria ficar, uma sala onde ficariam os sacerdotes realizando seu trabalho, chamado de santo lugar, e também tinha outra sala depois da sala, onde os sacerdotes ficariam. Essa outra sala era chamada de Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca do Senhor, o trono de Deus. O Santo dos Santos era separado do santo lugar, por uma cortina que tinha bordada a figura de 2 querubins, simbolizando que eles não permitiam ninguém entrar na presença do Senhor. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar. Deus deixou bem claro que o homem não tem acesso à sua presença, que ele precisava de alguém que lhe representasse diante dele, né? Então, a gente vê ali em Êxodo capítulo 40 que uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, Deus prepara tudo aquilo ali, prepara o templo, prepara tudo para estar ali no meio, né? Para estar presente ali. E o povo se alegrava com isso, né? Da mesma forma que a gente, quando vem para cá, para o culto, cultuar a Deus aqui na casa dele, a gente tem que vir nesse pensamento, que ele vai estar presente aqui, né? Que não é apenas uma agenda que a gente tem todo domingo, mas que é um encontro que a gente vai ter verdadeiramente com Deus quando a gente chega aqui, né? Também em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10, vai falar que, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O Senhor tinha sua morada no meio do povo. O povo de Deus podia ver com seus próprios olhos a glória do Senhor, enchendo toda a casa do Senhor. Então esse era um motivo especial para o povo cantar de alegria. Porque o Deus Santo, que expulsou o homem de sua presença por causa do pecado, agora faz sua morada, estabelece sua habitação no meio de pecadores. Isto é o que causa a alegria de Davi no Salmo 122, quando diz, novamente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, além de ele saber, ter esse entendimento que Deus estava lá, ele também tinha um entendimento de que ele não era digno de estar diante de Deus, de que ele era pecador, que ele não podia estar ali, mas que pela graça de Deus, ele tinha essa condição de estar ali, e por isso ele se alegrava.
é outro motivo que a gente tem que se alegrar também, né? Às vezes a gente, em nossa mente, eu passo por isso bastante, às vezes a gente acha que Deus não vai, a gente crê que Deus não vai receber a nossa oração, quando a gente cantar, quando a gente falar, porque a gente acha que a gente é pecador, a gente está, né, sujo, mas Deus, mesmo quando nós sendo pecadores, Ele mesmo providencia um meio, né? Ele providencia uma forma de que a nossa oração chegue até Ele, que a nossa canção chegue até Ele, né? Então, por causa disso, pelo fato de sermos pecadores, e mesmo assim Deus nos receber, é que a gente deve se alegrar, como Davi se alegrou, porque ele tinha essa consciência, né? E a gente até pode imaginar assim, o que é que tinha de tão interessante para Davi ter essa alegria de ir, né, lá. Porque você pode pensar assim, e é um costume das igrejas modernas, assim, da modernidade de hoje. O ser humano ele é viciado em entretenimento, né? Ele quer ser entretido de alguma forma. E o que você tem hoje muitas vezes nas igrejas é realmente isso, entretenimento. Você tem cada igreja lhe oferecendo uma coisa, um espetáculo, né? Às vezes eu estava falando até do circo ali, às vezes você vai para a igreja parece mais um circo. Você tem um cara que está dançando, você tem um cara que tá pulando lá, você tem um cara que está fazendo o teatro, você tem um cara que está fazendo a música. Então, cada igreja muitas vezes oferece muitas coisas às pessoas, né? Aí tem o psicólogo lá, tem N coisas, né? Então, o que era que tinha no templo que Davi se alegrava tanto para ir? Será que era só por causa do Senhor mesmo que ele se alegrava de ir? Devia ter alguma coisa lá, né? Que fazia aí com que ele tivesse vontade de ir, né? E o que a gente percebe é que não, que o que ele vê não era outra coisa, era um local cheio de animais, que as pessoas estavam trazendo aquele monte de animal para sacrificar, os animais fazendo barulho, defecando, urinando, mau cheiro, né? Não tinha púlpito, não tinha ninguém pregando lá, né? O que tinha era um altar lá coberto de sangue, né? Você podia ver o sangue escorrendo lá. O altar era o lugar onde as pessoas se dirigiam com seus animais. Elas levavam os animais para serem oferecidos em sacrifício. Você podia ouvir o barulho que os animais fazem na hora em que estavam lá sendo mortos, né? Então não era um ambiente bonito, digamos assim. Não tinha muitos atrativos visualmente, né? Era uma matança, né? Até a gente vendo um filme ontem, aí que tinha um Jurassic Park lá que tinha os dinossauros, quando matava um dinossauro a gente ficava... Você imagina um local cheio de animal, sendo morto lá, os animais gritando, sangue escorrendo, aquele cheiro. Então não tinha um atrativo... aos olhos dele não era bonito você estar lá. Não era uma coisa... Nossa, vamos lá para a casa do Senhor, ver os animais sendo mortos. Não era atrativo. Então ele realmente se alegrava porque ele sabia que, além do Senhor estar lá, quando ele via aqueles animais sendo mortos, quando ele via aqueles animais sendo sacrificados, ele entendia que aquele ato simbolizava o perdão dos pecados dele. Então não era algo bonito, né, atrativo, que todo mundo queria ir lá ver, mas quem entendia o significado daquilo, né, de que aqueles animais sendo mortos significava o perdão dos pecados deles, eles se alegravam, porque eles sabiam que aquele ato e aquilo que acontecia, mesmo sendo terrível ali, mesmo sendo aquela gritaria, aquele fedor lá dos animais, eles sabiam que aquilo simbolizava o perdão dos pecados dele, né? Então, em vez de Deus matar o pecador, matava o animal, né? Então, este era o evangelho que causava alegria em Davi em ir à casa do Senhor, porque ele encontrava e recebia o perdão dos pecados. Porque lá, o Senhor da Aliança estava trabalhando para Davi poder se achegar a Deus novamente, já que o homem foi expulso da presença do Senhor e não podia mais ficar em sua presença. Então, aquele era o evangelho diante de Davi, né? Então, ele podia contemplar ali o perdão dos pecados dele, que ele não ia mais ser condenado, ele não ia mais ficar separado de Deus para sempre.
porque ele via ali o evangelho sendo mostrado para ele. Então, por isso ele se alegrava em ir para a casa do Senhor, né? Do mesmo jeito, nós, quando vemos aqui para a igreja, quando a gente vem para o culto, a gente tem que vir nesse pensamento de que não agora nós vamos para o inferno, né? Mas Cristo foi sacrificado por nós e por isso a gente tem comunhão com Deus novamente e nós vamos morar com Ele para sempre. Por conta disso, né? E não era somente Davi que ficava feliz em ir na casa do Senhor. No versículo 4, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta, mas aí eu leio aqui para vocês. No versículo 4 vai dizer: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então não só ele, mas todas as tribos ali de Israel subiam com alegria para ir para o templo, para fazer os rituais, porque eles tinham esse entendimento de que aquele sacrifício de animais era o perdão dos pecados dele, né? Quando Deus recebia aquele sacrifício. Porém, todos nós sabemos que não eram os sacrifícios de animais que tiravam os pecados do povo. Não era o sacrifício de animais que reconciliava pecadores com Deus. Pelas Escrituras, ficamos sabendo que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz, para o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus, recebemos o perdão dos pecados e somos reconciliados com Deus. No Antigo Testamento, existia a casa do Senhor, o Santo dos Santos, separado do povo, mostrando que, mesmo Deus habitando no meio do povo, ainda havia uma separação entre Deus e o povo. Porém, essa separação foi desfeita no dia da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. A separação que havia entre o povo da aliança e Deus foi desfeita. É isso que diz Hebreus capítulo 10. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, mesmo você tendo aquele ritual de sacrifício de animais, você não tinha uma plena convicção de que Deus tinha lhe perdoado ali. Você tinha aquele momento ali, né? Mas você ainda tinha aquela separação. Só um representante do povo que podia entrar lá, de fato, né? No santo lugar lá, no Santo dos Santos. Só um representante do povo. O povo mesmo não podia entrar, né? Mas com o sacrifício de Cristo, como a gente vê em Hebreus aqui, né? A gente pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, não é mais sacrifício de animais. Pela carne dele, né? Pela carne dele que foi rasgada, que foi transpassada, nós podemos hoje entrar no Santo dos Santos. Então, é um privilégio muito maior do que Davi tinha, do que o povo de Israel tinha. Então, a gente tem que se alegrar ainda mais do que eles, né? É uma alegria maior do que quando Davi. Então, quando a gente lê o Salmo 122, que a gente vê a alegria de Davi em subir à casa do Senhor, a alegria de Davi que ele tinha. E não era fácil como a gente tem hoje, que a gente tem moto, que a gente pega a moto e vem, né? Não, era mais difícil chegar lá, né? Era em Jerusalém, era mais complicado. Mas hoje não. A gente, além de ter essa facilidade, a facilidade espiritual é maior ainda, porque Cristo pagou com o seu próprio sangue, com sua própria carne, a gente pode entrar, né? A gente pode adorar a Deus, a gente pode entrar no Santo dos Santos de forma mais fácil, né? A gente não tem que matar animais, não tem que sacrificar nada, não tem que fazer aqueles rituais, não tem que usar aquelas roupas que eles usavam, né? A gente não corre o risco de chegar aqui
muitas vezes ia acontecer como acontecia muitas vezes, a pessoa ser morto, né? Porque tocava na arca lá, estava em pecado, né? Quantas vezes a gente, 1, 2 horas depois do culto, a gente apronta comete um pecado, a gente vem, nunca vi ninguém morrer aqui, né? Por causa de, não, porque se a gente tem no nosso coração e a gente se arrepende, a gente confia em Cristo, confia no que Ele fez, né? Como aqui em Hebreus diz, a gente pode nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, é uma bênção maior do que Davi tinha. É algo maior do que Davi experimentava naquela época, né? Ele ia e ele subia ao templo crendo numa esperança que ia vir. A gente não, a gente vem para o culto já com isso concretizado, né? Que os nossos pecados foram perdoados, que ele veio e pagou por nós pelos nossos pecados, né? E isso é um motivo da gente se alegrar mais do que Davi. Então a gente tem que subir para a igreja, a gente tem que vir para o culto no dia do Senhor mais alegre ainda do que Davi era, né? Então, quando estamos vindo nos reunir nesse lugar como povo de Deus, como eu falei, devemos estar mais alegres do que Davi. Primeiro, porque não estamos vindo ao culto para oferecer sacrifício de animais pelos nossos pecados. Porque Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário como nosso Cordeiro e conquistou para nós o perdão dos nossos pecados. Por isso não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, pois o seu sacrifício foi perfeito. E segundo, porque agora que Jesus pagou pelos nossos pecados, podemos nos aproximar de Deus novamente por meio de Jesus Cristo. Podemos chegar diante do trono de Deus por causa de Cristo, o que não era permitido no Antigo Testamento, né? E terceiro, porque hoje na casa do Senhor, a casa do Senhor não está em Jerusalém. Hoje nós é que somos a casa do Senhor, o lugar de habitação do Senhor. Ele habita agora em pecadores purificados no sangue de Jesus Cristo. Por esses 3 motivos devemos estar mais felizes do que Davi e o povo de Deus do Antigo Testamento, porque nós temos a concretização das promessas do Senhor, Deus em nossas vidas. Então, quando a gente se reúne aqui, são os templos de Deus que estão se reunindo, né? Nós formamos a igreja, né? É diferente daquela época que existia um templo específico, né? Que a gente tinha que ir para lá. A gente tinha que se reunir lá, eles tinham que subir e se reunir lá, porque senão não valia. Nós não, onde nós nos reunirmos, ali é a igreja, né? Isso é algo que bate de frente até com o próprio catolicismo romano, né? Que entende que a igreja ali, a igreja católica é a que você tem que ir para lá, né? Como eles dizem, todos os caminhos levam a Roma, né? Você tem que ir para lá para você ter alguma comunhão com Deus. Quando a gente vê que não, pelo que a gente leu, pelo que a gente viu em Hebreus, nós somos o templo, né? Quando nós nos reunimos ali como irmãos de fé, ali é a igreja, onde Deus vai estar ali, né? No meio de nós, né? Através de Cristo. Então, nos alegremos, irmãos, sempre que a gente colocar o pé para fora de casa, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente sabe que não é fácil, muitas vezes, a gente sair da nossa casa e vir. Às vezes é complicado, sim. Às vezes a gente está cheio de conflito, cheio de dúvidas, passando por dificuldades. Mas que a gente venha manter esse pensamento, ó. Eu estou indo para lá encontrar com o Senhor, né? Às vezes caído, às vezes cabisbaixo, mas eu estou indo lá encontrar com o Senhor. Porque Cristo morreu por mim, pagou meus pecados, e por esse motivo eu tenho e posso entrar com toda intrepidez no Santo dos Santos. E posso cultuar Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai receber o meu culto. Eu tenho certeza que Ele vai me ouvir, por causa de tudo isso, né? Além disso tudo, a alegria do cristão, a alegria a nossa alegria em vir para a casa do Senhor é em orar pela paz da igreja, né? Ele diz ainda no Salmo 122, né? Orai pela paz em Jerusalém, né? Quando ele fala Jerusalém, existem algumas igrejas que vão interpretar exatamente Jerusalém, para a gente orar por Jerusalém lá, né? Mas nós não cremos assim, nós cremos que quando ele trata de Jerusalém, ele está falando da igreja. Então, essa é outra alegria que a gente tem que ter, de vir para cá
de vir para cá e orar pela igreja. Muita gente esquece de orar pela igreja, de orar, quando eu falo orar para a igreja, orar por cada irmão, né? Às vezes a gente ora até no geral, né? Abençoa a igreja e tudo, mas a gente esquece de orar por cada indivíduo aqui da igreja, orar por cada um. Dobrar nosso joelho, citar cada nome, falar cada nome. Às vezes a gente não sabe, não é tão próximo. Infelizmente a gente não é próximo de todo mundo. A gente não sabe que todo mundo passa de dificuldade. E muitas vezes a gente mesmo tem dificuldade de passar para os outros o que a gente sente, né? A gente não tem essa intimidade com todo mundo, que é ruim. Mas mesmo assim, é importante que a gente tenha essa alegria de orar por cada um, por cada irmão, né? Então, o verso 5 do Salmo 122 diz: lá estão os tronos de justiça. Então era lá em Jerusalém, referindo-se à época do Antigo Testamento, que se reunia a igreja do Senhor, né? Era lá que a palavra era pregada por meio do sacrifício, né? Que as pessoas recebiam perdão dos pecados. Também era lá que vivia o rei Davi e os seus irmãos. Então, por isso que Davi dizia: orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine em paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então, Davi ele não tinha digamos assim, essa facilidade de orar individualmente, porque era muita gente. Então, ele realmente tinha que... Então, hoje nós temos, né? Pode ser que, se Deus permitir, daqui a um tempo a gente vai crescer de uma forma que não dê para você lembrar de todo mundo. Então, agora que a gente tem como fazer isso é bom a gente orar por cada um individualmente, né? Então, Davi, ele amava a igreja, né? Ele amava o povo ali de Israel, né? Ele tinha essa preocupação de orar por Jerusalém, né? E nós também devemos ter essa preocupação de orar, pedir a Deus que traga paz, né? E quando a gente fala trazer paz, também livrar a igreja do pecado, para a gente não cair no pecado, né? Então a oração pela igreja é uma prática bíblica e ordenada pelo próprio Senhor. No Antigo Testamento, no Salmo desta pregação, encontramos Davi orando e pedindo paz pela igreja e prosperidade para os irmãos. No Novo Testamento, vemos o próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo, orando por sua igreja. Também, mais tarde, vemos os apóstolos orando pela vida da igreja, né? Então, o próprio Senhor, no Novo Testamento, nos pede para a gente orar pela igreja, né? E os próprios apóstolos também, nas cartas, sempre falam sobre isso, sobre a gente orar pela igreja, né? Então, nós devemos orar pela vida de cada membro individualmente, pelas congregações, pelos visitantes da nossa igreja, para que o Senhor Jesus alcance o seu coração e que eles possam viver para Cristo. Enquanto eu li essa mensagem, eu fiquei pensando até sobre a própria igreja que recebeu essa mensagem desse pastor, né? Fiquei pensando como Deus como uma mensagem, essa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, também foi falado para outros irmãos nossos em outra congregação. Possivelmente eles oraram lá, né, por nós, às vezes sem saber nem da nossa existência, né? Oraram assim para Deus abrir portas e abrir, que Deus pudesse abrir igrejas em outras cidades, em outros lugares. Provavelmente já chegaram a orar assim. Nós já oramos, né? Normalmente é comum em igrejas orarem por obras missionárias, por esse tipo de coisa. Então, como Deus ele trabalha e ele une. Essa mesma mensagem foi pregada lá, está sendo pregada aqui. E da mesma forma que o pastor de lá encorajou eles a orar por visitantes, a orar por outras pessoas, aí aqui a mensagem também vem para a gente estar orando também. Então é a forma que o Senhor trabalha. E além de orar, a alegria do cristão no dia do Senhor é se esforçar pelo bem da igreja, né? O versículo 9 do Salmo 122 vai dizer: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o que nós temos feito para buscar o bem da igreja, né? Então, todos nós temos dons, todos nós temos habilidades que a gente pode usar, que Deus nos deu, que a gente pode usar para o bem da igreja. Então, devemos zelar, não só orar pela paz, mas zelar para que haja essa paz na igreja, né? Não devemos ficar apenas em oração, devemos trabalhar
para que a nossa comunhão cresça mais e mais, para que a nossa vida seja um bom exemplo de um cidadão no reino de Cristo, e evitarmos que falem mal de Cristo e de sua noiva, a igreja. Devemos convidar nossos vizinhos e colegas a virem à igreja e aprenderem acerca de Cristo. Vamos falar também com nossos vizinhos sobre Cristo e das bênçãos celestiais que Ele tem para todos aqueles que o servem. Então, não apenas orar, irmãos, mas nos sacrificarmos e buscarmos para que a igreja também receba essa paz, né? Não, às vezes, renunciar a uma coisa ou outra, a um momento ou outro, para que o bem ali comum da igreja possa crescer, né? Para que a igreja possa viver em paz, né? Não devemos nos tornar uma igreja morta espiritualmente. Devemos lutar para que sempre haja pregação fiel nesta igreja, né? Então, assim, uma coisa que é interessante é que muitas vezes a gente, em nossas orações, a gente pede para que o diabo não, né? Nos livre do diabo, tal, para ele não fazer mal à igreja, mas só quem tem poder para destruir a igreja é o próprio Cristo, né? Então, quando a gente lê as cartas lá para as igrejas do Apocalipse, né, a gente vê que é Cristo que tem o poder de acabar a igreja, de destruir a igreja, né? E ele fala que adverte a igreja para não ser morna, né? Para ser quente ou fria, mas não morna, porque senão ele ia vomitar a igreja. Então, quando nós oramos pela igreja, quando nós fazemos de tudo para manter a paz na igreja, a gente está agradando a Cristo dessa forma, né? E a gente está fazendo com que Ele não venha nos destruir, não venha chegar e dizer e destruir a igreja, porque não. Aquela igreja que está estabelecida ali, eles não têm se esforçado, eles não querem manter a paz da igreja, eles preferem que o ego deles seja suprido, eles preferem que muitas vezes eles tenham razão, eles tenham o ego deles alimentado, do que abrir mão disso pelo bem da igreja. Então, eu vou destruir aquela igreja. Então, Cristo pode fazer isso, o diabo não pode acabar com esse trabalho aqui ou com qualquer outra igreja. Não, Cristo é quem faz tudo, né? É Ele que tem esse poder. Então, nós devemos nos esforçar para que o reino de Cristo cresça, né, nessa localidade. Nos esforçar para que o pecado não venha destruir a igreja. E para que nada tire a paz da igreja, né? E se fizermos isso, iremos provar das mais ricas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E iremos provar de tudo que Ele tem para nos oferecer e iremos viver em paz no seu reino. Amém?